Na minha festa de aniversário, eu planejava anunciar minha gravidez. Em vez disso, meu namorado me entregou uma caixa de anel, mas dentro não havia um anel. Eu estava com o Justin há pouco mais de 3 anos, e ele era charmoso e atencioso, realmente mantendo contato visual em vez de ficar constantemente procurando por alguém mais interessante para conversar. As coisas evoluíram bem rápido entre nós, e no nosso primeiro aniversário de namoro, já estávamos morando juntos em um lugarzinho fofo que mal podíamos pagar. Não era o momento perfeito financeiramente, mas o aluguel nessa cidade é ridículo. Não importa quando você se mude. Nosso relacionamento não era perfeito, mas parecia sólido. Tínhamos objetivos semelhantes. Eventualmente comprar uma casa, viajar um pouco, talvez ter filhos algum dia. O Justin sempre se preocupou mais com as aparências do que eu. Ele se importava com o carro que dirigíamos, em quais restaurantes éramos vistos, postando as fotos perfeitas no Instagram. Eu deveria ter prestado mais atenção a esse sinal de alerta, mas a retrospectiva é sempre mais clara, não é mesmo? De qualquer forma, há cerca de 4 meses, eu vinha me sentindo estranha, enjoada pela manhã, exausta o tempo todo. Fiz um teste de gravidez, principalmente para descartar a possibilidade. Nós éramos cuidadosos, mas não tão cuidadosos assim. E lá estavam, 2 linhas rosas. Ainda me lembro de estar sentada no chão do banheiro, olhando para aquele pequeno bastão de plástico como se estivesse escrito em hieróglifos. Passei cerca de uma semana processando a notícia antes de contar a alguém. Minha melhor amiga, Bárbara, foi a primeira. Ela trouxe vinho para a nossa noite das garotas. E quando eu me contentei com água, ela soube imediatamente e fez todas as perguntas certas. Sobre o que eu queria, como o Justin poderia reagir, coisas práticas como plano de saúde e licença maternidade. Isso me ajudou a organizar meus pensamentos. Quanto ao Justin, decidi esperar. Meu aniversário estava chegando em 3 semanas e parecia o momento perfeito. Já havíamos planejado uma pequena festa em nosso apartamento com nossos amigos mais próximos e pensei que seria especial compartilhar a notícia com todos que eu amo de uma vez só. Novamente, a retrospectiva é uma bruxa. As semanas que antecederam meu aniversário foram estranhas. Eu estava lidando com os enjoos matinais, que na verdade deveriam se chamar enjoos do dia inteiro, e tentando esconder isso do Justin. Mas ele nem percebeu, o que atribuía ao fato de ele estar ocupado. Ele vinha chegando em casa mais tarde, passando mais tempo no celular, um pouco distante, e imaginei que ele estivesse estressado com alguma coisa no trabalho. Meu aniversário caiu em um sábado, e passei a manhã arrumando tudo, enquanto o Justin foi buscar o bolo, o que levou quase 3 horas, mas tanto faz. Nossos amigos começaram a chegar por volta das 18 horas. Bárbara e seu marido, nossos amigos Aaron e Sérgio, minha prima Lana, que estava visitando, e alguns outros, incluindo Maria, que eu conhecia desde a faculdade. A festa estava indo bem, comida boa, muitas bebidas, água com gás disfarçada de vodka com soda para mim, música, risadas. Eu planejava fazer meu anúncio depois do bolo e ficava trocando olhares com a Bárbara do outro lado da sala, e ela me dava pequenos acenos de encorajamento que faziam meu estômago revirar de ansiedade e excitação. Por volta das 21 Ninners, o Justin bateu no copo para chamar a atenção de todos, e meu coração praticamente parou. Será que ele tinha descoberto de alguma forma? Ele ia roubar meu momento? Ele fez todo um discurso sobre como eu era especial, como se sentia sortudo por me ter em sua vida. Tudo isso olhando diretamente nos meus olhos. Então, ele me entregou uma pequena caixa, lindamente embrulhada com uma fita de seda. A sala ficou em silêncio e todos estavam observando, alguns com os celulares em punho, prontos para capturar o momento. Lembro-me de pensar que poderia ser um anel de noivado e de ter um segundo de pânico sobre se eu ainda deveria anunciar a gravidez se ele me pedisse em casamento. Então, abri a caixa e dentro não havia um anel, era um pedaço de papel dobrado. Eu o abri, confusa, e li as palavras que estão basicamente gravadas em meu cérebro agora. Estou te deixando porque você é inútil e eu mereço coisa melhor. Suas coisas estarão empacotadas até segunda-feira. Olhei para ele, certa de que aquilo era algum tipo de piada horrível, mas sua expressão havia mudado completamente, fria, distante, quase divertida. Então ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem, que tínhamos terminado, que tinha sido divertido, mas que ele havia amadurecido e me superado. E então ele riu de verdade, e algumas pessoas na sala riram também, claramente pensando que era algum tipo de pegadinha que havíamos planejado. Mas então o Justin se virou e saiu pela porta da frente, sem dizer mais uma palavra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e eu fiquei ali, com o bilhete na mão, o anúncio da gravidez morrendo na minha garganta, enquanto nossos amigos olhavam de mim para a porta, esperando que alguém gritasse, é brincadeira, mas ninguém gritou. Bárbara foi a primeira a se mover, e ela atravessou a sala, pegou o bilhete da minha mão, leu e murmurou que ele era um canalha absoluto. Então todos começaram a falar ao mesmo tempo. Confusão, preocupação, indignação em meu nome. E eu apenas sorri. Não porque não estivesse arrasada. Eu estava. Não porque não estivesse humilhada. Eu estava absolutamente. Mas porque naquele momento percebi algo crucial. O Justin não tinha ideia do que estava por vir. Ele achava que tinha todas as cartas na manga. Ele pensou que havia orquestrado essa saída perfeita, essa execução pública do nosso relacionamento, onde ele seria o poderoso. Mas ele não sabia que eu estava grávida de seu filho. Ele não sabia que eu tinha encontrado os extratos do seu cartão de crédito secreto 2 semanas antes, quando procurava um selo em sua gaveta. Ele não sabia que eu já tinha visto as mensagens em seu Apple Watch enquanto ele estava no banho. Ele realmente deveria ter configurado a autenticação de 2 fatores. E o mais importante, ele não sabia que eu não sou o tipo de mulher que desmorona quando é pressionada. Eu sou do tipo que se torna estratégica. Então eu sorri e agradeci a todos por virem e garanti a eles que eu estava bem. Não estava. E que não precisavam se preocupar comigo. Eles se preocupavam. Eu até cortei o bolo de aniversário que a Bárbara havia trazido e distribuí fatias, como se estivesse celebrando o fim de algo em vez de lamentá-lo. Maria foi embora quase imediatamente, alegando que se sentia mal e que timing interessante, certo? Não se preocupem, chegaremos nela. Os outros ficaram, me ajudando a limpar e oferecendo lugares para ficar,
ombros para chorar, álibis, brincadeira, na maior parte. À meia-noite, todos já tinham ido embora, exceto a Bárbara, que insistiu em dormir no meu sofá, apesar dos meus protestos. Assim que ficamos sozinhas, eu finalmente desabei. A gravidez, a traição, a humilhação, tudo desabou de uma vez. A Bárbara apenas me abraçou e me deixou soluçar, sem tentar consertar nada com garantias vazias ou aqueles chavões irritantes de tudo acontece por uma razão, que as pessoas adoram usar quando não sabem o que mais dizer. Quando finalmente me acalmei, por volta das 2 da manhã, contei a Bárbara sobre a gravidez e ela nem ficou surpresa. Disse que suspeitava pela forma como eu vinha agindo ultimamente. E então, mostrei a ela os extratos do cartão de crédito com cobranças de hotéis, restaurantes caros e compras de joias que misteriosamente nunca chegaram até mim. Rolei pelas capturas de tela que tirei das mensagens para M, com emojis de coração e planos de se encontrar quando eu estivesse trabalhando até tarde. Nós duas sabíamos exatamente quem era M, especialmente após a saída apressada de Maria da festa. Ficamos conversando até o amanhecer, pesando opções, fazendo planos. Bárbara perguntou sobre contar ao Justin sobre o bebê, mas eu fui firme. Ele descobriria eventualmente, mas nos meus termos, quando eu estivesse pronta, nenhum momento antes. Quanto ao caso dele com a Maria e as mentiras financeiras, eu não ia descer ao nível dele com vingança mesquinha, mas eu me certificaria de que a verdade viesse à tona, toda ela. Bárbara me olhou com uma mistura de preocupação e admiração, enquanto eu expunha meus pensamentos, e ela comentou que eu poderia ser assustadora às vezes, quando ficava com aquele olhar determinado. Eu apenas ri, uma risada de verdade. A primeira desde que abri aquela caixa horrível. Naquela noite, deitada na cama, sozinha pela primeira vez em anos, com uma mão sobre minha barriga ainda lisa, fiz 2 promessas. Uma ao meu filho por nascer, que eu proporcionaria um lar estável e amoroso, não importasse o que acontecesse, e outra a mim mesma, que eu sairia disso mais forte do que antes. O Justin pensou que estava escrevendo o fim da nossa história com aquele bilhete cruel. E se há uma coisa que aprendi com todos os podcasts de crimes reais que ouço enquanto lavo roupa, é que a melhor vingança requer paciência, planejamento e uma mente clara, e todas as 3 coisas eu tinha em abundância. Da próxima vez, contarei o que aconteceu nos dias e semanas seguintes, incluindo como confirmei exatamente por quem ele me deixou. Alerta de spoiler, não foi uma surpresa. E os primeiros sinais de que sua grande estratégia de saída não estava funcionando tão bem quanto o planejado. Primeira atualização. Olá, Reddit. Aqui é a Lily com a atualização prometida. Primeiramente, muito obrigada por todos os comentários de apoio no meu último post. É estranho como estranhos na internet às vezes podem ser mais gentis do que pessoas que você conhece há anos, não é? Então, onde eu parei? Ah, sim, a festa de aniversário do inferno. O Justin tinha acabado de sair depois de me humilhar publicamente, me deixando em estado de choque com uma gravidez sobre a qual eu não tinha contado a ninguém, exceto a Bárbara. Deixem-me continuar a partir do dia seguinte. Na manhã seguinte, acordei com cheiro de café e panquecas. A Bárbara ainda estava lá, abençoada seja, agindo como se nada tivesse acontecido enquanto, simultaneamente, me checava a cada 5 minutos. Ela insistia que eu comesse algo, obviamente preocupada com o bebê. Consegui dar algumas mordidas antes que o enjoo batesse. Enjoo matinal é uma alegria. O Justin não voltou naquele domingo, o que foi ao mesmo tempo um alívio e uma tortura. Passei a maior parte do dia alternando entre dormência, raiva e uma estranha sensação de planejamento desapegado. Fiz listas. Tantas listas. Coisas financeiras que eu precisava resolver. Consultas médicas para agendar. Pessoas para informar. Era como se meu cérebro tivesse entrado em modo de sobrevivência, focando na praticidade para evitar confrontar o furacão emocional. Bárbara me ajudou a empacotar algumas das coisas do Justin. Não tudo. Apenas o suficiente para deixar claro que eu não estava planejando que ele voltasse. O tempo todo, meu celular estava explodindo com mensagens de nossos amigos. A maioria era de apoio, confusa, perguntando se eu estava bem. Algumas eram de conhecidos em comum que pareciam mais interessados na fofoca do que no meu bem-estar e notavelmente ausente do coro de preocupados. Maria, lembram-se dela da festa? Aquela que de repente se sentiu mal e foi embora? Pois é. A manhã de segunda-feira chegou e com ela, a realidade. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, algo que nunca faço. Também marquei uma consulta com meu médico para confirmar a gravidez e discutir as opções. Por volta do meio-dia, enquanto eu pesquisava os direitos do inquilino, já que o contrato de aluguel do apartamento tinha nossos 2 nomes, recebi uma mensagem do Justin. Passarei aí às 19 horas para pegar minhas coisas, certifique-se de não estar lá. A audácia, não é? Fiquei olhando para aquela mensagem por uns bons 5 minutos, antes de responder com um simples não. Apenas isso. Nenhuma explicação, nenhuma sugestão alternativa, apenas um limite firme. Ele ligou imediatamente e eu recusei imediatamente. Em seguida, liguei para a Bárbara, que convocou as tropas. Às 18h30, meu apartamento estava cheio de amigos. Aaron, Sérgio, Lana, que prolongou sua visita, e alguns outros. Uma barreira protetora de pessoas que me amavam. O Justin apareceu às 19 horas em ponto, e a cara que ele fez ao ver o comitê de boas-vindas não teve preço. Ele tentou se fazer de durão, exigiu saber o que estava acontecendo, mas o Aaron, que tem tipo 1,93 e é forte como uma parede de tijolos, apenas lhe entregou uma mala com algumas roupas e itens essenciais. Aaron disse a ele com firmeza que o resto de suas coisas estaria disponível quando ele marcasse um horário adequado e demonstrasse um mínimo de decência humana, mas por enquanto, era tudo o que ele levaria. O Justin tentou encontrar meu olhar, onde eu estava sentada no sofá, deliberadamente calma. Ele começou a dizer algo sobre como aquilo era ridículo e que era só para deixá-lo pegar suas coisas. Finalmente, falei diretamente com ele, dizendo que ele deveria se considerar sortudo por eu ainda não ter trocado as fechaduras e que poderíamos discutir o resto de seus pertences quando eu tivesse tido tempo para processar sua adorável surpresa de aniversário. Ele começou a discutir, mas algo na minha expressão deve tê-lo alertado. Ele pegou a mala e foi embora,
Não sem antes resmungar algo sobre eu sempre precisar de uma plateia. Mas engraçado vindo do homem que me largou na frente de todos os nossos amigos, não acha? Depois que ele saiu, chorei de novo. Não por ele, mas pelo futuro que pensei que teríamos. Pelos planos que agora precisavam ser reescritos. Pela criança que merecia mais do que um pai que podia ser tão cruel. Na manhã seguinte, chamei um chaveiro e troquei as fechaduras. Agora, sobre a Maria, eu tinha minhas suspeitas desde o momento em que ela fugiu da festa, mas precisava de confirmação e ela veio de uma fonte inesperada. O Sérgio me mandou uma mensagem na noite de terça-feira para me dizer que o Justin e a Maria estavam se encontrando. E ele e o Aaron os tinham visto juntos há 2 meses, mas não tinham certeza se não era algo inocente. Ele se desculpou por não ter me contado antes. Foi como levar um soco no estômago e simultaneamente sentir-me vingada. Eu sabia que o Justin estava traindo, só não sabia com quem e descobrir que era a Maria. Alguém que esteve na minha casa, comeu da minha comida, aceitou minha amizade. Isso foi um tipo especial de traição. Em vez de confrontar qualquer um deles, decidi esperar, observar, reunir informações. Talvez eu estivesse ouvindo muitos podcasts de crimes reais, mas a paciência é realmente a chave nessas situações. Na semana seguinte, foquei em questões práticas. Confirmei oficialmente minha gravidez, de 10 semanas, conversei com um advogado sobre o contrato de aluguel e a divisão de bens. Felizmente não éramos casados, então não haveria drama de divórcio. Congelei nosso cartão de crédito conjunto e abri uma nova conta bancária apenas em meu nome. Coisas básicas de proteção. O que eu não fiz foi contar a ninguém, exceto a Bárbara, sobre a gravidez. Ainda não era negação. Era estratégia. Eu precisava organizar tudo primeiro. 2 semanas após o desastre do aniversário, o Justin mandou outra mensagem pedindo para conversar e pegar mais de suas coisas. Concordei em encontrá-lo em uma cafeteria perto do nosso apartamento, lugar público, durante o dia, nos meus termos. Ele parecia péssimo, o que me deu uma pequena pontada de satisfação da qual não me orgulho. Sem fazer a barba, com olheiras, vestindo uma camisa amassada. Ele começou imediatamente com o que só posso descrever como uma explicação meia-boca. Ele estava infeliz há um tempo, sentia-se preso. Achou que um rompimento limpo seria mais fácil para todos. Deixei-o divagar um pouco antes de simplesmente perguntar se a Maria o estava fazendo feliz, e a expressão em seu rosto não teve preço. Puro choque de um cervo diante dos faróis. Ele gaguejou negações tão transparentes que quase ri. Eu o interrompi e disse que sabia sobre a Maria, sobre as cobranças de hotel em seu cartão de crédito secreto, sobre as joias que ele comprou para ela com o dinheiro que supostamente precisávamos para o aluguel. Pedi que ele fosse honesto. Pela primeira vez, ele murchou como um balão furado e tentou a frase, não é o que você pensa, mas eu o interrompi novamente e disse a ele que o que importava agora era que ele poderia pegar o resto de suas coisas naquele sábado, às 14 horas. O Aaron estaria lá para supervisionar e depois disso, eu não queria mais ter notícias dele, a não ser através do meu advogado. A voz dele realmente falhou quando ele repetiu, advogado. Ele insistiu que não precisávamos de advogados e que poderíamos resolver as coisas nós mesmos. Mantive a calma, mesmo com o coração acelerado, e disse a ele que já tínhamos passado desse ponto, que ele tinha deixado sua escolha bem clara na minha festa de aniversário e que eu estava apenas respeitando-a. Quando me levantei para sair, ele agarrou meu pulso, não com força, mas desesperadamente. Ele perguntou sobre o apartamento, especificamente como eu iria pagar por ele sozinha, dizendo que meu trabalho mal cobria metade do aluguel, e foi aí que as coisas se encaixaram. A verdadeira razão de sua preocupação desta reunião não era sobre encerrar um ciclo ou pegar suas coisas, era sobre dinheiro. Veja, o que o Justin não sabia ou convenientemente esqueceu é que eu vinha cobrindo mais da metade do aluguel no último ano, a renda dele vinha diminuindo, sua posição mais precária do que ele admitia, e ele estava vivendo além de suas posses, usando minha renda estável como uma rede de segurança, enquanto se apresentava como o principal provedor para nossos amigos e aparentemente para a Maria. Eu sorri docemente e disse a ele que daria um jeito, acrescentando que ao contrário de algumas pessoas, eu de fato economizo dinheiro em vez de gastá-lo em quartos de hotel e joias. A cor sumiu do rosto dele. Ele sabia que eu sabia de tudo. Saí daquela cafeteria sentindo-me mais leve do que em semanas, não porque eu tivesse vencido alguma batalha de relacionamento, mas porque finalmente vi o Justin claramente por quem ele era. Um homem que se importava mais com aparências do que com substância, que mentia para se fazer parecer mais bem-sucedido do que era, que me abandonou quando eu não servia mais a sua narrativa. O sábado chegou, e como combinado, o Aaron supervisionou enquanto o Justin pegava mais de suas coisas. Eu me mantive afastada, passando o dia em uma aula de yoga pré-natal. Super recomendo para quem está lidando com estresse durante a gravidez, a propósito. Quando voltei, o apartamento parecia mais vazio, mas de alguma forma, mais meu. Comecei a reorganizar os móveis naquela noite, reivindicando o espaço. Nas semanas seguintes, estabeleci uma nova rotina: trabalho, consultas médicas, vitaminas pré-natais, orçamento cuidadoso. Eu não estava apenas sobrevivendo, estava planejando um futuro que parecia diferente, mas não necessariamente pior do que eu havia imaginado antes. Quanto ao Justin e a Maria, bem, o romance deles não estava exatamente prosperando. Pela rádio corredor, ok, pelo Sérgio que ouviu de seu primo que trabalha no restaurante onde eles frequentemente discutiam em público, soube que a Maria estava cada vez mais infeliz com seu prêmio. E aparentemente, o Justin se apresentou como muito menos estável financeiramente do que realmente era. Grande surpresa, certo? A primeira rachadura real apareceu cerca de 1 mês após nosso encontro na cafeteria. Eu estava no supermercado, comparando cuidadosamente os preços das vitaminas pré-natais, quando literalmente esbarrei meu carrinho no da Maria e ela pareceu assustada, depois culpada, depois desafiadora, em rápida sucessão. Ela me cumprimentou sem jeito, dizendo que eu parecia bem. Respondi que ela parecia cansada. E ela realmente parecia.
Tinha a mesma expressão estressada que o Justin usava na cafeteria. Um silêncio constrangedor se estendeu entre nós, até que ela deixou escapar que o Justin lhe dissera que já estávamos separados quando começaram a se ver. Segundo ela, ele alegou que estávamos basicamente terminados, apenas morando juntos até o fim do contrato. Levantei uma sobrancelha, mas não disse nada. Ela gaguejou o que poderia ter sido uma tentativa de justificativa, ou talvez um pedido de desculpas, dizendo que não teria se envolvido se soubesse que ainda estávamos juntos. Finalmente, disse a ela que não importava agora, que ela o tinha e deveria aproveitar. Quando me virei para sair, ela me chamou dizendo que ele não era o que ela pensava, que ele prometia coisas que não podia cumprir. Olhei para ela, essa mulher que um dia considerei uma amiga, agora diminuída por suas próprias escolhas. Eu simplesmente disse a ela que isso parecia um problema pessoal com o qual eu não poderia ajudá-la. Cerca de 6 semanas após a festa de aniversário, comecei a mostrar uma pequena barriguinha, mas inconfundível para quem olhasse de perto. Decidi que era hora de ser mais aberta sobre a gravidez, e contei primeiro ao meu chefe, que foi incrivelmente solidário, oferecendo horários flexíveis para o meu 3º trimestre. Depois, contei gradualmente a outros amigos e familiares. As notícias correm rápido nos círculos sociais, e eu sabia que eventualmente chegariam ao Justin, mas eu não estava mais me escondendo. Este bebê estava acontecendo, com ou sem o envolvimento dele. 7 semanas após o término, quando minha gravidez atingiu a marca de 17 semanas, recebi uma série de mensagens cada vez mais frenéticas do Justin. É verdade? Você está grávida? Por que você não me contou? Precisamos conversar imediatamente. Atenda seu telefone, Lily. Isso me envolve também. Não respondi a nenhuma delas. Não por despeito, mas porque eu realmente ainda não sabia o que dizer. Eu precisava processar essa nova fase. Decidir qual papel, se algum, eu queria que ele tivesse na vida de nosso filho. As mensagens continuaram, tornando-se mais desesperadas. Eu tenho direitos, sabe? Você não pode me afastar do meu filho. Me ligue de volta, ou eu vou aí. Essa última me levou a finalmente responder. E disse a ele para não vir ao meu apartamento sem ser convidado, que eu chamaria a polícia se necessário e que entraria em contato com ele quando estivesse pronta para discutir isso civilizadamente. Ele recuou por exatos 2 dias, e então, como o título do meu post original prenunciava, ele apareceu. Era pouco depois das 23 horas e eu estava na cama, lendo um livro sobre gravidez e fazendo anotações, quando ouvi uma porta de carro batendo, depois passos no caminho até minha porta e então batidas fortes, não toques, pancadas. E a voz do Justin, arrastada, mas inconfundível. Lily, abra a porta! Eu sei que você está aí. Precisamos conversar sobre nosso bebê. Por um momento, fiquei sentada com o coração acelerado, sem saber o que fazer, ligar para a polícia, ligar para o Aaron, me esconder e esperar que ele fosse embora. Então, ouvi algo que me fez tomar a decisão por mim. Um choro. O Justin estava do lado de fora da minha porta, bêbado e chorando, alternando entre exigências e súplicas. Ele dizia que cometeu um erro, pedindo para eu deixá-lo entrar, insistindo que era o bebê dele também. E apesar de tudo o que ele havia feito, uma pequena parte de mim sentiu, não exatamente simpatia, mas um reconhecimento. A constatação de que sua grande estratégia de saída, sua nova vida com a Maria, sua fuga de mim, a inútil, nada disso estava funcionando como planejado. A realidade finalmente alcançou o Justin, e ela tinha o rosto de um bebê inesperado e de instabilidade financeira. Levantei-me da cama, vesti um roupão e me aproximei da porta com cautela. Não a abri, mas falei através dela, dizendo ao Justin que ele estava bêbado e deveria ir para casa, que poderíamos conversar amanhã quando ele estivesse sóbrio. Ele gritou que precisava me ver agora, precisava ver se era verdade, se nós realmente íamos ter um bebê. Confirmei, através da porta fechada, que sim, eu estava grávida, agora de 18 semanas. E sim, era dele, mas esta não era a maneira de discutir o assunto e ele precisava ir para casa. Houve um baque surdo contra a porta, a testa dele ou o punho. Não consegui dizer. Ele murmurou tão baixo que quase não ouvi, que a Maria o havia deixado e ela disse que ele não era quem ela pensava, que ele havia mentido sobre tudo. Não pude deixar de comentar que aquilo soava familiar. Ele riu, um som oco, sem humor, e admitiu que havia estragado tudo feio, e me implorou para deixá-lo entrar, dizendo que só queria conversar. Respirei fundo, com uma mão apoiada protetoramente na minha pequena barriga, e recusei-me a deixá-lo entrar esta noite. Mas ofereci encontrá-lo amanhã na cafeteria da rua principal, às 10 horas. Deixei claro que se ele não estivesse lá na hora ou se aparecesse bêbado de novo, era o fim. Sem mais chances. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele pudesse ter desmaiado, mas então suavemente ele concordou. Amanhã, às 10 horas, prometeu que estaria lá. Ouvi-se afastar, seus passos irregulares e o motor de um carro ligou. Felizmente não o dele. Ele havia chamado um carro de aplicativo. Pelo menos ele fez uma coisa responsável. Quando voltei para a cama, meu celular acendeu com uma mensagem dele. Sinto muito por tudo. Pela festa, pelo bilhete, por esta noite. Vou consertar as coisas de alguma forma. Não respondi. Palavras eram fáceis. O Justin sempre foi bom com as palavras. Mas agora eu precisava de ações. Especialmente com um bebê a caminho. Eu ainda o amava? Não. Isso morreu no momento em que ele me humilhou na frente de nossos amigos. Eu o odiava? Não mais. O ódio exige uma energia que eu precisava para outras coisas. Eu o encontraria amanhã. Eu ouviria, eu estabeleceria limites e eu decidiria, não com base nas necessidades ou desejos dele, mas no que fosse melhor para mim e para o meu filho. Segunda atualização. Olá, Reddit. Desculpem a demora, a vida tem sido interessante. Então, lembrem-se de onde paramos. O Justin aparecendo bêbado no meu apartamento depois de descobrir sobre o bebê. Bem, eu prometi encontrá-lo naquela cafeteria na manhã seguinte. E pra ser honesta, eu meio que esperava que ele não aparecesse. Mas lá estava ele, às 9h55, parecendo um lixo absoluto. E digo isso da maneira mais objetiva possível. Olhos vermelhos, as mesmas roupas da noite anterior e uma energia nervosa que o fazia balançar a perna debaixo da mesa. A mesa estava literalmente tremendo. A primeira coisa que notei foi que ele já havia me pedido um latte descafeinado. O que, ok,
atencioso, eu acho. Exceto que eu mudei pra chá de ervas desde que engravidei, porque o café me deixa enjoada agora. Pequeno detalhe. Mas meio que resumia tudo sobre o Justin. Fazer suposições sobre o que eu preciso sem realmente prestar atenção. De qualquer forma, aquela reunião foi intensa, e ele começou com desculpas. Muitas desculpas. Desculpa pela humilhação no aniversário. Desculpa por trair. Desculpa pelas mentiras financeiras. Desculpa por aparecer bêbado. Era como assistir alguém marcar freneticamente as caixinhas em um formulário de "eu estraguei tudo". Eu apenas bebi meu chá, que pedi para substituir o latte indesejado, e o deixei falar até se esgotar. Há algo estranhamente empoderador em ficar em silêncio quando alguém espera que você responda, sabe? Quando ele finalmente ficou sem fôlego, fiz a única pergunta que importava. O que exatamente você quer? Ele pareceu surpreso com a franqueza. Começou a divagar sobre querer se envolver e fazer a coisa certa, e talvez a gente pudesse tentar de novo. Na verdade, eu ri dessa última parte. Não com maldade. Apenas genuinamente surpresa por ele pensar que a reconciliação estava na mesa. A conversa ficou séria quando eu expliquei como as coisas funcionariam dali pra frente, e eu disse a ele que já havia consultado um advogado sobre pensão alimentícia e acordos de custódia. A cara dele quando mencionei o advogado de novo foi como ver alguém perceber que está na parte funda da piscina quando pensava que estava apenas molhando os pés. Expliquei que não o estava afastando de seu filho, mas que a confiança teria que ser reconstruída do zero, e isso significava visitas agendadas, responsabilidade financeira e aparecer consistentemente, não apenas quando é conveniente ou digno do Instagram. Ele continuava tentando levar a conversa para nós, como um casal, e eu continuava trazendo de volta para nós, como copais. Eventualmente, ele ficou frustrado, dizendo que eu estava sendo fria e calculista. Apontei que frio e calculista era exatamente como seu bilhete de aniversário tinha sido. A diferença era que eu estava sendo fria e calculista para proteger nosso filho, enquanto ele tinha feito isso para proteger seu ego, e isso o calou. Antes de sair, entreguei-lhe uma pasta contendo informações sobre o bebê, fotos do ultrassom, data prevista do parto, detalhes do médico, junto com o que meu advogado havia redigido sobre a pensão alimentícia. Disse a ele para revisar, consultar seu próprio advogado se necessário e me dizer o que pensava quando tivesse tido tempo para processar. Quando me levantei para sair, ele agarrou meu pulso de novo. Sério. Qual é o problema dele com agarrar pulsos? E perguntou se a Maria sabia sobre o bebê, e eu disse a ele que essa não era uma informação minha para compartilhar, mas que eu não tinha feito nenhum esforço para contar a ela. Então, gentil, mas firmemente, retirei sua mão e fui embora. Nas semanas seguintes, as coisas se acalmaram e foquei em montar o quarto do bebê, o que basicamente significava converter metade do meu quarto no QG do bebê. Berço da IKEA que eu e a Bárbara levamos 3 horas para montar. Aquelas instruções deveriam vir com um tradutor, eu juro. Trocador de uma loja de segunda mão e este móvel adorável com estrelinhas que minha mãe mandou. Eu vinha economizando dinheiro agressivamente, pegando alguns trabalhos extras de edição de conteúdo para redes sociais nos fins de semana. Nada glamouroso, mas ajudou a cobrir o buraco que a contribuição do Justin havia deixado. Minha mãe também mandou um dinheiro para ajudar, o que foi ao mesmo tempo tocante e um pouco desconfortável. Eu sempre fui independente, sabe? Enquanto isso, o Justin estava processando, e ele mandava mensagens ocasionalmente perguntando sobre o bebê ou pedindo fotos do progresso do quarto. Eu respondia factualmente, mas mantinha distância emocional, e às vezes, ele tentava desviar para o território pessoal, perguntando se eu estava saindo com alguém, não, ou mencionando alguma série que costumávamos assistir juntos. Eu gentilmente redirecionava a conversa. Então veio o incidente, sim, merece letras maiúsculas. Eu estava no Target em uma tarde de sábado, estocando fraldas. Você nunca pode ter muitas, segundo todos os blogs de mães. Quando literalmente esbarrei meu carrinho com o da Maria, de novo. Quais são as chances? Desta vez foi diferente, no entanto. Ela não estava sem graça ou na defensiva, na verdade. Parecia aliviada em me ver. Ela imediatamente perguntou como eu estava me sentindo, como a gravidez estava indo. Tudo isso parecendo genuinamente interessada. Então ela disse algo que me pegou completamente de surpresa. E ela pediu desculpas. Não um desculpa apressado e desconfortável, mas um pedido de desculpas real e ponderado, reconhecendo a dor que ela causou. Ela explicou que o Justin havia vendido a ela a mesma história que aparentemente ele contava para várias mulheres, que estávamos basicamente terminados, apenas cumprindo tabela, que eu o estava impedindo de alcançar seu verdadeiro potencial. Ela descobriu que ele estava saindo com outra mulher enquanto namorava com ela, e a ironia não passou despercebida por nenhuma de nós. Acabamos tomando um café, chá para mim, e tendo essa conversa surreal sobre o homem que ambas agora víamos claramente por quem ele era. Não um monstro, apenas uma pessoa profundamente insegura que precisava de validação constante e estava disposta a mentir para consegui-la. Quando estávamos nos despedindo, a Maria mencionou casualmente que o Justin havia sido demitido de seu emprego 2 semanas antes, e ela achou que eu deveria saber, já que isso poderia afetar a pensão alimentícia. Agradeci pela informação e fui para casa, processando essa nova informação. Eu não fiquei feliz com a perda de emprego do Justin. Isso complicava as coisas, mas apreciei saber. Naquela noite, enquanto eu dobrava macacõezinhos minúsculos e ouvia meu podcast favorito, a campainha tocou e verifiquei pelo olho mágico. Sempre verifiquem o olho mágico, pessoal. E vi o Justin parado ali, sóbrio desta vez, mas com uma aparência péssima. Abri a porta, mas não o convidei para entrar, e ele começou a falar imediatamente, perguntando se eu tinha ouvido sobre o emprego dele, dizendo que não era culpa dele, que estavam armando para ele. Então ele perguntou se eu tinha visto a Maria recentemente, soando desconfiado. Eu disse que sim, que tínhamos nos esbarrado no Target, e o rosto dele fez uma coisa estranha, onde tentou parecer casual, mas apenas pareceu constipado, e ele perguntou sobre o que conversamos e eu simplesmente disse, sobre você.
principalmente. Ele não gostou dessa resposta. Então ele começou a ficar agitado, dizendo que provavelmente estávamos conspirando contra ele, que todos estavam se voltando contra ele quando ele estava apenas tentando fazer o seu melhor em uma situação difícil. Lembrei-o de que ele criou esta situação com as escolhas que fez e que se fazer de vítima não ia funcionar comigo. Foi quando ele desabou, não dramaticamente, não com lágrimas de cinema. Apenas se desfez. Disse que sua vida estava desmoronando, sem emprego, sem namorada, um apartamento que mal podia pagar e um bebê a caminho para o qual ele não estava preparado. Por um breve momento, senti aquele velho impulso de confortá-lo, de consertar as coisas. Mas então me lembrei das palavras frias daquele bilhete de aniversário. Você é inútil. Eu mereço coisa melhor. Em vez de conforto, ofereci clareza e disse a ele que ele tinha 2 caminhos a seguir: continuar com a festa da autopiedade e perder tudo, ou assumir a responsabilidade e reconstruir. Pela primeira vez desde que toda essa bagunça começou, o Justin realmente ouviu, sem interrupções, sem desculpas, apenas ouvindo. Quando terminei, ele assentiu lentamente e perguntou se poderíamos conversar lá dentro. Hesitei, depois concordei, mas deixei a porta aberta. Nunca se tranque completamente com alguém instável. Sentamos à mesa da minha cozinha e ele fez perguntas ponderadas sobre o bebê pela primeira vez. Não coisas superficiais, mas perguntas reais sobre saúde, desenvolvimento, planos para o parto. Enquanto conversávamos, percebi algo importante. Eu não sentia mais nada romântico pelo Justin, mas eu queria que ele ficasse bi, não por ele, mas pelo nosso filho. Antes de ir embora, ele prometeu revisar o acordo de pensão alimentícia e encontrar um novo emprego o mais rápido possível. Ele também, surpreendentemente, me agradeceu por não odiá-lo quando eu tinha todo o direito. Eu disse a ele que o ódio consome muita energia, e eu estava guardando minha energia para coisas mais importantes agora. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis. O Justin encontrou um novo emprego, pagando menos, mas mais estável. Ele assinou o acordo de pensão alimentícia sem discussão e ele até se matriculou em um curso para pais no centro comunitário. Conforme a minha data de parto se aproxima, as coisas não parecem perfeitas, mas funcionais. O Justin e eu estabelecemos uma relação cautelosa de coparentalidade, construída sobre limites e expectativas claras. Ele vem às consultas médicas quando convidado e ajudou a montar o berço, quando eu finalmente admiti a derrota com aquelas instruções ridículas da IKEA. Na semana passada, com 7 meses de gravidez, recebi um pacote dele e dentro havia um diário, não caro, apenas simples e prático, com um bilhete que dizia: para seus pensamentos, planos e todas as anotações de podcasts de crimes reais que você quiser escrever. Você nunca foi inútil. Eu que era egocêntrico demais para ver o seu valor. Não respondi. Algumas coisas não precisam de reconhecimento, mas comecei a usar o diário, principalmente para documentar esta jornada, para que um dia eu possa contar ao nosso filho a história complicada, bagunçada e muito humana de como ele veio ao mundo. Da próxima vez, atualizarei vocês sobre o nascimento, em breve, e como o Justin lidou com a realidade de realmente se tornar pai. Porque se há uma coisa que aprendi com tudo isso, é que as pessoas podem te surpreender, e às vezes com sua crueldade, às vezes com seu crescimento, mas sempre com sua humanidade. Última atualização. Ei, família do Reddit. Faz tanto tempo desde a minha última atualização que alguns de vocês provavelmente já se esqueceram de mim. Muita coisa aconteceu e eu queria postar, mas ter um recém-nascido não te deixa exatamente com muito tempo livre ou células cerebrais funcionando. Então, a bebê está aqui. A pequena Zoe chegou há 6 semanas, pesando 3,3 kg, com uma cabeleira escura e o queixo do pai dela. A única característica dele que não me importa o que ela tenha herdado, pra ser sincera. O parto foi... Bem, digamos que todos os vlogs de parto do YouTube que eu maratonei não me prepararam para a realidade. 32 horas, pessoal. 32 horas. O engraçado é que durante aquelas horas intermináveis de contrações, eu ficava pensando no quanto eu mudei desde aquela festa de aniversário do inferno, há 8 meses. Eu era uma mulher em estado de choque com um bilhete de término na mão. Agora, eu estava trazendo um ser humano inteiro ao mundo e a vida te atropela rápido, não é? O Justin esteve no hospital para o nascimento, o que surpreendeu praticamente todo mundo, inclusive a mim. Ele apareceu com um urso de pelúcia gigante que literalmente não passava pela porta do meu quarto de hospital. Sério? Onde ele achou que íamos colocar aquilo no meu apartamento de um quarto. Mas ele ficou, durante a espera, durante meus gritos não tão delicados, durante tudo. A Bárbara foi minha rocha. No entanto, e quando as coisas ficaram intensas e eu estava convencida de que não conseguiria mais, ela estava lá, me lembrando que eu já estava conseguindo. O Justin ficou a maior parte do tempo pairando sem jeito no canto, rolando o feed do celular e ocasionalmente perguntando se eu precisava de algo. O que, quer dizer, pelo menos ele estava tentando. Quando a Zoe finalmente chegou e eles a colocaram no meu peito, tive um momento de pura clareza e tudo o que passamos, toda a dor, traição, incerteza, tudo levou a ela, e eu não mudaria um único passo da jornada. O Justin chorou quando a segurou. Não lágrimas de estrela de cinema, mas aquele choro desajeitado de quem está tentando não chorar, mas não consegue evitar, que fez seu nariz escorrer e seu rosto ficar manchado. Foi a emoção mais genuína que vi dele em todo o nosso relacionamento. As primeiras semanas em casa foram um borrão de trocas de fraldas, dificuldades de amamentação e privação de sono como nunca experimentei. Minha mãe veio ficar por 2 semanas, o que foi ao mesmo tempo uma bênção e um desafio. Ela ficava reorganizando meus armários da cozinha porque, aparentemente, meu sistema não faz sentido. Mas sério,
Quem coloca escorredores de macarrão com as panelas em vez de com os outros escorredores? Isso é simplesmente caótico. O Justin tem sido surpreendentemente presente. Não como um pai que mora junto, mas ele vem 3 vezes por semana para visitas agendadas. Às vezes, ele traz coisas úteis, como fraldas ou comida para a viagem. Outras vezes, ele traz roupas de bebê ridículas que são completamente impraticáveis, mas admitidamente fofas. Na semana passada, foi uma jaquetinha de couro para uma bebê de 6 semanas. E não tive coragem de dizer a ele que ela vai perder antes mesmo que o tempo esfrie o suficiente para usá-la. Nossa relação de coparentalidade ainda está evoluindo e temos momentos de tensão, especialmente quando ele chega atrasado ou cancela de última hora por causa do trabalho. Mas também temos momentos em que parece quase normal, como quando ele notou que eu estava com um duto de leite entupido e realmente pesquisou soluções, aparecendo depois com folhas de repolho e uma bolsa de água quente. Quem sabe, sabe. Financeiramente, as coisas se estabilizaram em uma rotina funcional. O Justin paga a pensão em dia, até agora, e eu consegui trabalhar em casa em meio período, gerenciando redes sociais. Não estou ficando rica, mas estou pagando as contas. Meu senhorio me deixou renovar o contrato apenas no meu nome, sem nenhum drama, o que pareceu uma pequena vitória. O apartamento parece completamente diferente agora, e as coisas do Justin se foram, substituídas por equipamentos de bebê que, de alguma forma, ocupam o dobro do espaço. Pintei a sala de um verde sálvia suave que me deixa feliz toda vez que vejo, e é incrível como o ambiente afeta nosso humor, sabe? A Maria e eu ainda nos encontramos ocasionalmente. Nossa cidade não é tão grande. É menos estranho agora, mais como encontrar uma conhecida distante do que alguém que explodiu sua vida. Da última vez, ela estava com um cara barbudo que a chamava de Linda, a cada 3 segundos, e ela parecia feliz, embora um pouco forçada. Genuinamente, espero que ela esteja. Quanto ao Justin, ele ainda está lutando em alguns aspectos. O novo emprego dele não vai muito bem, segundo a Bárbara, que ouviu do Aaron, que joga basquete com o colega de trabalho do Justin. Adoro as redes de fofoca de cidade pequena. Ele se mudou para um kitnet deprimente, do qual vive reclamando, e às vezes, quando ele vem ver a Zoe, eu o pego olhando ao redor do meu apartamento com uma expressão difícil de ler. Nostalgia misturada com arrependimento, talvez. A novidade mais estranha foi a aparente jornada de crescimento pessoal do Justin, e ele mencionou que está fazendo terapia. O que, uau, este é o cara que uma vez me disse que terapia era apenas pagar alguém para ouvir você choramingar, e ele tem lido livros sobre paternidade e até entrou em algum grupo de pais no Facebook. Às vezes me pergunto se alienígenas abduziram o verdadeiro Justin e deixaram essa cópia em seu lugar. Enfim, minha própria vida também tomou alguns rumos inesperados. Lembram que mencionei estar trabalhando em meio período de casa? Isso na verdade surgiu através de um contato do Sérgio, que me recomendou para a empresa da irmã dele. O trabalho é interessante, as pessoas são legais, e o mais importante, posso fazê-lo enquanto a Zoe cochila. Quando ela decide que cochilar está na sua agenda, claro. E então, há o Eli. Sim, agora existe um Eli. Ele é o entregador que continuou trazendo minhas compras de supermercado durante aquelas primeiras semanas caóticas do pós-parto. No início, eu mal o notava além de um obrigada. E, por favor, coloque as sacolas perto da porta. Porque, olá, modo zumbi de mãe de recém-nascido, mas ele começou a adicionar pequenos bilhetes às minhas entregas, recomendando itens que outros pais acharam úteis, ou, às vezes, apenas uma piada de tio que me fazia dar uma risadinha. Um dia, quando eu estava particularmente exausta, sem tomar banho há 3 dias e com certeza de que havia regurgitado no meu cabelo, ele deixou meu pedido e perguntou se eu queria que ele ajudasse a levar os fardos de água para a minha cozinha. E eu hesitei. Um homem estranho no meu apartamento e tudo mais. Mas algo nele me pareceu seguro. Enquanto ele ajudava a guardar as compras, começamos a conversar e acontece que ele está terminando sua graduação em ciências ambientais e faz entregas para pagar as contas. Ele tem uma irmã mais nova com 2 filhos que ele ajuda regularmente, o que explica por que ele não saiu correndo e gritando da zona de desastre que era meu apartamento. Trocamos números, caso houvesse algum problema com entregas futuras. Nós dois sabíamos que era mentira, mas era uma ficção confortável. Temos trocado mensagens, e ele já veio tomar um café algumas vezes. Não é nada sério, não tenho pressa de mergulhar em outro relacionamento. Mas é bom conversar com um adulto que não quer discutir marcas de fraldas ou métodos de treinamento do sono. Na semana passada, quando o Justin veio para sua visita, o Eli estava justamente de saída, e a expressão no rosto do Justin foi complicada. Mais tarde, ele perguntou casualmente quem era aquele cara. Mantive a resposta vaga, em parte porque ainda não há muito o que contar, e em parte porque não é da conta dele, e ele fez alguns comentários sobre eu seguir em frente rápido, antes de parecer se conter e recuar. A Bárbara acha que eu deveria investir no Eli, mas estou levando um dia de cada vez. Depois de tudo o que aconteceu, aprendi que apressar as coisas nunca termina bem. Além disso, a Zoe é minha prioridade agora, e namorar como mãe solteira é um jogo totalmente diferente, e ainda estou aprendendo as regras. Falando na Bárbara, ela tem sido minha constante em tudo isso. Quando estou sobrecarregada e convencida de que sou péssima na maternidade, ela aparece com café gelado, meu primeiro amor. Finalmente de volta à minha vida, agora que a amamentação está indo melhor, e me lembra que todos os pais de primeira viagem se sentem assim. Às vezes ela leva a Zoe por algumas horas para que eu possa tomar banho, cochilar ou apenas encarar uma parede em bendito silêncio. Ontem, na verdade, foi meu aniversário, 1 ano desde a caixa que mudou tudo, e em vez de remoer aquela memória, fiz uma pequena reunião em casa. Bárbara e seu marido, Aaron e Sérgio, minha prima Lana e alguns outros amigos próximos. O Justin passou rapidamente para deixar um presente, uma pulseira surpreendentemente atenciosa com a pedra de nascimento da Zoe, mas não ficou. Enquanto eu olhava ao redor do meu pequeno apartamento, cheio de pessoas que realmente se importam comigo, para minha filha dormindo pacificamente em seu berço,
para a vida que construí das cinzas do que eu achava que queria, senti algo que não esperava. Gratidão. Não sei o que o futuro reserva. Talvez o Eli se torne algo significativo, ou talvez ele seja apenas um capítulo breve e gentil nesta história. Talvez o Justin continue a se tornar um co-pai decente. Ou talvez ele volte aos velhos padrões. Talvez eu fique neste apartamento para sempre. Ou talvez eu encontre uma casa com um quintal para a Zoe brincar. O que eu sei é que não sou a mesma mulher que estava segurando aquele bilhete em seu aniversário no ano passado. Aquela mulher estava despedaçada, mas determinada. E esta mulher está reconstruída, mais forte nos lugares onde quebrou. Então, acho que se há alguma moral nesta longa e bagunçada história, é que às vezes a pior coisa que te acontece pode levar à melhor versão de si mesma. Não imediatamente, não facilmente, mas eventualmente. PS. Se vocês estão se perguntando o que aconteceu com aquele urso de pelúcia gigante que o Justin trouxe para o hospital, ele atualmente serve como uma barricada para impedir que a Zoe role da minha cama quando preciso colocá-la lá por 2 segundos para ir ao banheiro. Então, acho que ele encontrou seu propósito, afinal. Para aqueles que perguntaram o que aconteceu com o infame bilhete de término, eu o guardei. Está em uma caixa de memórias no armário da Zoe, junto com sua pulseira do hospital, a primeira mecha de cabelo e o teste de gravidez positivo. Um dia, quando ela tiver idade suficiente, contaremos a ela toda a história, não para sobrecarregá-la, mas porque também faz parte da história dela.